Olá, quer aprender mais sobre a palavra? Inscreva-se no canal EBD Explicada 2.0. Preparem suas Bíblias e anotações, estamos prestes a mergulhar em uma nova lição. Vai ser incrível! Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? E se essa fosse a sua última oportunidade de falar? O que você diria para as pessoas que você ama? Que palavras você deixaria antes de seguir o seu caminho? Pois é justamente este clima que nós encontramos na lição de hoje. Nós iremos estudar uma das despedidas mais emocionantes do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo ele está reunindo os líderes da cidade de Éfeso e Paulo abre o coração para eles. É uma despedida com lágrimas, abraços e muita oração. Mas não é somente emoção, não. Paulo também deixa advertências muito sérias para a igreja. Ele fala sobre fidelidade, vigilância e cuidado com o rebanho. Alerta sobre os falsos mestres e mostra que a palavra de Deus é o fundamento seguro da igreja. E ao longo desta aula, meus queridos irmãos, nós vamos perceber uma coisa: cuidar do rebanho de Deus exige verdade, amor e uma vida de comunhão com Deus. Também vamos aprender que antes de vigiar a vida dos outros, nós precisamos vigiar e cuidar da nossa própria vida. Então, fica comigo até o final, porque essa lição tem muito, mas muito mesmo a nos ensinar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no EBD Explicada 2.0. Deixe o seu like, compartilhe esta aula com a sua classe da Escola Bíblica Dominical e ative o sininho para você não perder as nossas próximas aulas, tá bom? E agora, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Hoje nós iremos para a lição de número 8. Lição de número 8, e hoje nós iremos tratar de uma temática muito importante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida espiritual. Vamos falar sobre a despedida em Éfeso entre lágrimas e alerta. E meus irmãos, nesta lição nós temos aqui diversos ensinamentos, diversos princípios espirituais para nortear a nossa vida e a nossa comunhão com o nosso Deus. Então, a temática de hoje vai ser uma temática que vai tocar em diversos assuntos extremamente pertinentes à igreja odierna, à igreja do nosso tempo. Então, não saia daí, continue ligadinho, continue com o seu coração aberto, porque Deus tem uma palavra para você. Então, hoje nós iremos falar sobre a despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Queridos irmãos, na lição de hoje nós temos como texto básico da nossa leitura bíblica, que está lá em Atos, capítulo de número 20, verso de número 17 ao verso de número 25, e também verso 36 ao verso de número 38, tá bom? E eu quero, neste momento também, já convidar os irmãos para nós lermos o nosso texto áureo, que está em Atos capítulo 20, verso 28, que diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentades a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A nossa verdade prática diz o seguinte, meus irmãos: a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. Eu quero também compartilhar com os irmãos a nossa leitura de hoje. Eu sempre faço questão de ler essa porção da palavra de Deus para que possa nos servir aí de base à medida que nós estivermos abordando o corpo da nossa lição, tá bom? Então, se você possui a Bíblia ou a sua lição, abra aí, por favor, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 17 ao verso 25,
depois do 36 ao 38, que diz assim a palavra de Deus, tá bom? De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhe: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me importei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos, conversões a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu, pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Verso de número 36. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantando-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veria mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Meus irmãos, que coisa linda nós temos aqui, né, irmãos? Coisa linda, viu? Porque, literalmente, nós temos na nossa lição de hoje, nesse texto, um momento em que mostra que Paulo ele tinha uma relação com a igreja muito mais apenas de ensinar e pregar, mas mostra o afeto que o apóstolo e a igreja tinham uns pelo outro. Isso é muito importante de se ver, de se analisar também aqui nesse texto da palavra de Deus. Queridos, aqui nós temos a despedida que se torna um verdadeiro legado, que mostra o verdadeiro legado do apóstolo Paulo. Paulo ele está reunindo os presbíteros ali em Mileto. O discurso revela lágrimas, revela também os alertas que Paulo ele quer trazer à igreja. A igreja, meus irmãos, ela precisa, obviamente, de vigilância, ela precisa estar esperta tanto com os perigos que vêm de fora, como com os perigos que pode vir de dentro. E veja que aqui nós temos o amor pastoral de Paulo. Paulo se preocupa em passar nesta cidade, deixar algumas recomendações, fazer uma despedida dos irmãos. Isso mostra o amor pastoral, protegendo e cuidando também do rebanho. Na lição de hoje, nós temos alguns objetivos, meus irmãos. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? São três objetivos. Primeiro, mostrar a fidelidade. Depois também o discernimento e o serviço. Então veja, no primeiro objetivo da nossa aula de hoje, nós queremos então conduzir a classe a compreender e valorizar a fidelidade cristã. O segundo objetivo é orientar a classe a discernir erros e fundamentar-se na sã doutrina. E o terceiro é encorajar a classe a aplicar vigilância e amor no serviço cristão. Então esses são os três objetivos da nossa aula de hoje. E também lembrando aqui que o texto de Atos capítulo 20, versos 17 a 38, mostra literalmente, meus irmãos, que doutrina, caráter e amor pastoral é aquilo que sustenta então a igreja. É aquilo que sustenta e mantém uma igreja, de fato, meus irmãos, na presença de Deus, uma igreja que de fato permanece aí pregando e como um baluarte da verdade. Então, doutrina, caráter e amor pastoral. Há igrejas que têm doutrina, mas não têm caráter. Há igrejas que têm caráter, mas não têm amor. Então, essa tríade, doutrina, caráter e amor, é extremamente importante para sustentar uma igreja saudável, meus irmãos. E agora nós podemos adentrar ao nosso primeiro ponto da nossa lição,
onde nós falaremos sobre o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Então, meus irmãos, esse primeiro ponto aqui vai exaltar exatamente o ministério fiel do apóstolo Paulo. E veja como Paulo, ele começa, veja como é que Paulo começa. Antes de Paulo ele falar dos perigos que ameaça a igreja, meus irmãos, ele fala da sua própria vida, ele fala de si mesmo. Então, antes dele advertir os líderes, Paulo relembra o testemunho que Paulo havia deixado entre eles. E isso é muito importante porque no reino de Deus, não basta você falar a coisa certa, a vida precisa confirmar aquilo que você fala, ok? Não pode haver um discurso verbal em divórcio com a vida prática. Então a vida precisa confirmar aquilo que a boca ensina, aquilo que a boca fala. Em outras palavras, meus irmãos, a mensagem do cristão precisa aparecer também no seu comportamento. Não pode apenas aparecer no ouvido daquele que escuta, mas deve também aparecer nos olhos daqueles que veem. Em Atos capítulo de número 20, Paulo ele está na cidade portuária de Mileto, ele está seguindo para Jerusalém e sabendo que não teria tempo para voltar até Éfeso, ele manda chamar os presbíteros daquela igreja para encontrá-lo. E quando eles chegaram, o que seria uma despedida se transformou literalmente numa verdadeira aula, meus irmãos, sobre o ministério, sobre a vida cristã. Paulo, ele olha para aqueles homens e relembra a sua caminhada entre eles, como Paulo procedeu entre eles. E este primeiro ponto da nossa lição está também dividido em três verdades importantíssimas. A primeira verdade é um ministério vivido com coerência e entrega, baseada em Atos capítulo 17, a Atos capítulo 20, do verso 17 ao verso de número 21. Meus irmãos, aqui no verso de número 17, você tem então, Atos 20, verso 17, você tem a forma como Paulo ele se apresenta. Olha o que diz. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrasse com ele. Agora veja o verso de número 18. E quando chegaram, Paulo lhe disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na província da Ásia. Meus queridos irmãos, essa expressão que Paulo usa, vós bem sabeis, como em todo o tempo eu me portei entre vocês, é muito importante aqui no texto. Por quê? Essa expressão de Paulo, vós bem sabeis, é como se ele estivesse dizendo o seguinte para a igreja: vocês me conhecem, vocês acompanharam o meu ministério, a minha vida, vocês sabem como eu vivi quando estive aí com vocês. Paulo não está apresentando aqui um currículo ministerial, mas ele está apresentando uma vida que podia ser observada, que podia ser vista. Aqueles presbíteros, eles tinham convivido com Paulo, eles conheciam a pregação de Paulo, eles conheciam as lutas de Paulo, eles conheciam as lágrimas do apóstolo, eles conheciam as suas dificuldades e conheciam também o seu caráter, meus irmãos. E é por isso que Paulo podia dizer: vocês sabem como eu vivi. Isso tem um peso enorme aqui no texto, porque o cristianismo bíblico não é apenas você falar corretamente. Tem muita gente que fala corretamente. Tem muita gente que tem um excelente discurso, uma boa oratória, uma boa comunicação. Sabe, meus irmãos, entrar e sair, sabe se apresentar. Mas veja que o cristianismo bíblico tem a ver com viver de maneira coerente com aquilo que professamos. É necessário vivermos coerentemente com aquilo que nós pregamos e acreditamos. No versículo 19, Paulo diz que serviu ao Senhor com toda humildade. Meus irmãos, ele ainda acrescenta com lágrimas e provações. E aqui aparecem três marcas de um ministério verdadeiramente fiel: humildade, sensibilidade e perseverança. Paulo, meus irmãos, ele tinha autoridade apostólica, mas ele não servia a igreja com arrogância, sabe? Não. Ele tinha grande conhecimento das Escrituras, mas ele não se colocava acima das outras pessoas.
Veja que Paulo não trata a igreja com arrogância. E quando ele fala aqui, ele fala também das suas lágrimas, o que fica muito claro no seu ministério, que Paulo não trabalhava de forma mecânica, de forma fria, entende? Paulo tinha coração. Ele não enxergava as pessoas apenas como uma estatística, não enxergava as pessoas apenas como números. Ele via a igreja como, de fato, meus irmãos, um membro da sua família. Paulo não enxergava a igreja como um projeto pessoal. Paulo enxergava a igreja como alguém que precisava de cuidado. Ele sofria com gente, chorava com gente. O evangelho passava pela sua mente, mas também atravessava o seu coração. E Paulo enfrentou muitas provações, porque servir a Deus com fidelidade, meus irmãos, de fato não torna a nossa caminhada mais fácil. Veja que em Éfeso houve oposição, houve resistência ao evangelho, houve conflitos religiosos, houve momentos de grande tensão, mas Paulo não abandonou aquilo que Deus havia confiado a ele. Paulo continuou ensinando, Paulo continuou pregando, Paulo continuou servindo. Nos versículos de número 20 e verso de número 21, Paulo, meus irmãos, ele vai nos ensinar algo muito importante. Veja comigo o verso 20 e o verso 21. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo diz que não deixou de anunciar aquilo que era útil aos irmãos. Ele ensinou publicamente, ele ensinou de casa em casa, ele pregou para judeus, pregou para gregos. Ou seja, meus irmãos, Paulo não escolhia pessoas para pregar, porque ele sabia que o evangelho era para todos. E a sua mensagem tinha dois movimentos inseparáveis, que era arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Veja que esse detalhe na pregação de Paulo é o que está faltando em muitas pregações hoje. Veja como isso é importante, porque não existe evangelho verdadeiro sem chamada ao arrependimento. O nosso problema hoje é exatamente esse, é que a gente está vendo o evangelho ser pregado, que não chama as pessoas ao arrependimento. Meus irmãos, não existe salvação sem fé em Jesus Cristo. Não existe salvação a menos que alguém passe pela regeneração. Paulo não moldava a sua mensagem para agradar as pessoas. Ele não perguntava o que o seu público queria ouvir. A preocupação de Paulo, meus irmãos, é muito clara. O que eles precisavam ouvir da parte de Deus. Qual é a mensagem dos céus para o povo? E essa continua sendo, então, uma marca da pregação fiel e também do pregador fiel. Amém, queridos? Vamos agora, então, para o nosso segundo subponto do nosso ponto de número 2, queridos irmãos. E aqui nós temos, então, o seguinte, a fidelidade apostólica como guarda da verdade. Agora a nossa lição ela dá um passo mais adiante, porque mostra para a gente que fidelidade não significa apenas ter um bom testemunho. A fidelidade também significa você guardar a verdade recebida. Então Paulo ele sabia de uma coisa muito importante, meus irmãos, é que a igreja não permaneceria saudável se fosse alimentada por opiniões humanas. A igreja, para permanecer saudável, a igreja precisava da palavra de Deus, ok? E este é inclusive um dos problemas do nosso tempo, porque temos hoje muitas pregações que não passam de criação e invenção do coração dos homens. E uma igreja saudável precisa da palavra de Deus e não da criatividade do homem. É por isso que Atos capítulo 20, versículo de número 27, Paulo declara que não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. E você sabe o que isso significa? Significa que Paulo ele não escolhia somente os assuntos mais agradáveis para pregar para a igreja. Não, Paulo não era seletivo, meus irmãos. Ele falava da graça, mas também falava de arrependimento. Falava de perdão, mas falava também de santidade. Falava das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, mas também falava das responsabilidades cristãs. Ele falava, então,
do consolo, mas também trazia a palavra de exortação e de correção. Por quê? Porque a verdadeira pregação, meus irmãos, ela não pergunta o que é que as pessoas querem ouvir. A verdadeira pregação, ela pergunta o que Deus revelou em sua palavra. O que é que as Escrituras diz sobre isso? E isso continua sendo muito urgente para o nosso tempo, porque a verdade não pertence ao pregador, entende? Não pertence ao pregador. Na verdade, o pregador é que pertence à verdade, entende? Ele deve estar escravo da verdade. A própria lição nos lembra o texto de Gálatas capítulo 1, versículo 6 e versículo 9, onde Paulo vai nos deixar muito claro que se alguém se apresentasse com um outro evangelho diferente daquele que ele anunciou, daquele que os apóstolos anunciaram, que seja rejeitado. E por que deveria ser rejeitado, meus irmãos? Porque a igreja não tem autoridade para inventar ou reinventar o evangelho. Não tem. Nós recebemos uma mensagem e devemos proclamar essa mensagem. E a nossa responsabilidade, meus irmãos, é permanecer fiel a esta verdade. Por isso que Tito capítulo 1, versículo de número 9, ensina que o líder precisa reter a fiel palavra. Ele precisa conhecer a verdade para que possa ensinar aqueles que desejam aprender, mas também precisam conhecer a verdade para poder responder àqueles que se levantam contradizendo as Escrituras. Então perceba algo importante aqui. A fidelidade apostólica não apenas edifica a igreja, mas ela também protege a igreja contra o erro, ok? Ok, meus irmãos? O nosso terceiro subponto, do nosso ponto de número 2, diz o seguinte, do nosso ponto de número 1, fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. Meus irmãos, chegamos agora a uma das declarações mais fortes desse discurso do apóstolo Paulo. Ele está indo para Jerusalém, ele sabe que o caminho não será fácil. O Espírito Santo mesmo já havia testificado a Paulo que viria prisões, tribulações, que viria provações, mas veja que ele não sabia de todos os detalhes que envolveriam o seu futuro, mas ele sabia que sofrimento viria. E mesmo Paulo, sabendo que o sofrimento viria em decorrência do seu chamado e da sua vocação, Paulo não recua. Meus irmãos, em Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo registra que ele registra aqui uma palavra que eu quero ler inclusive na íntegra para os irmãos, porque essa palavra aqui eu considero um dos textos mais significativos aqui do texto de Atos Apóstolos. Eu acho que todo pastor deveria trazer, sabe, sempre em memória esse texto. Olha o que Paulo diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, é claro que a gente precisa ler esse texto com muito cuidado, porque não devemos interpretar essa frase de maneira errada. Paulo não está aqui desprezando a vida, ele não está dizendo que a vida não tem qualquer valor para ele, não. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ele diz que existe algo maior do que o seu conforto pessoal. E o que é maior do que o conforto pessoal para Paulo? A missão que Cristo lhe deu, que é para ele mais importante do que preservar uma vida confortável, uma vida segura, uma vida de status, entende? João Calvino, meus irmãos, ao comentar esse texto, ele destaca justamente essa ideia. Ele diz que Paulo, ele não desprezava a sua existência, mas considerava cumprir a vocação recebida de Cristo mais importante do que preservar a própria segurança. E isso nos ajuda a entender a fidelidade bíblica, ok? Porque ser fiel não significa que a gente nunca sente medo, mas ser fiel significa que o chamado de Deus, ele é maior do que o medo que nós sentimos. Paulo queria terminar sua carreira, ele queria completar aquilo que Jesus lhe confiou, ou seja, dar testemunho do evangelho da graça de Deus, aonde quer que ele fosse chamado a anunciar essa graça. Então, nos versículos de número 26 e 27, Paulo diz que estava limpo do sangue de todos. Essa linguagem nos faz lembrar o texto de Ezequiel, capítulo 33, quando fala também do atalaia. Ali aparece a figura da sentinela, né, o atalaia, que se o atalaia percebesse o perigo, ele tinha a responsabilidade de alertar as pessoas, tocando trombeta, alertando as pessoas. Ele precisava avisar o povo.
Então, se o atalaia não avisasse, o atalaia era culpado do sangue daquele povo. Então, Paulo está dizendo a mesma coisa aqui. É como se Paulo dissesse o seguinte: eu fiz aquilo que Deus me mandou fazer, exatamente porque eu estou sendo esse atalaia. Eu anunciei a verdade, eu não escondi o que precisava ser anunciado a vocês. Eu não fiquei em silêncio com a mensagem de Deus à vida de vocês. Veja que o que me admira aqui é que Paulo tinha uma consciência tranquila. Ele tinha uma consciência de que anunciou para a igreja aquilo que Deus havia confiado para ele. Paulo não conhecia todos os detalhes do futuro, mas Paulo, ele sabia de uma coisa: eu fui fiel na proclamação da mensagem para vocês. Eu não fui negligente em cumprir o meu papel diante de vocês. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou com a minha consciência tranquila de que eu cumpri cabalmente a minha carreira, completei a minha fé, eu cumpri a vocação que Deus colocou em minhas mãos com relação a você, o meu chamado com relação a vocês eu cumpri. E meus irmãos, aqui nós temos algumas aplicações práticas que eu quero também trazer aos irmãos. Se você puder agora, pegue papel, pegue caneta, anote essas aplicações, porque elas servirão também para você aplicar aí na sua sala de aula, aplicar aí para os seus alunos e aplicar também à sua vida. Primeira aplicação, meus irmãos. Primeira aplicação que eu quero destacar: faça a sua vida confirmar sua mensagem, ok? Faça a sua vida confirmar a sua mensagem. Ou seja, meus irmãos, aqui a lição que a gente aprende é a lição de coerência. Coerência. Você não pode falar uma coisa, viver outra. Você não pode discursar uma coisa e praticar outra. Não pode. E aqui a gente deve fazer uma pergunta muito importante. Uma pergunta autorreflexiva. A minha vida confirma aquilo que eu prego? A minha vida confirma aquilo que eu falo, aquilo que eu digo? É preciso que a minha vida ela esteja em coerência com aquilo que eu creio. Por quê, meus irmãos? A fidelidade começa com coerência. Não adianta você falar bonito na igreja, ter um discurso sofisticado, sabe, dentro dos porquês, dentro de um vernáculo muito polido, uma oratória impecável, mas você vive de outra maneira dentro da sua casa. Há uma dissonância, há um divórcio, um abismo entre o que você diz e o que você vive. Não pode, meus irmãos. A nossa família, ela precisa enxergar em nossa vida o mesmo evangelho que nós professamos em nossos lábios, compreende? O mesmo evangelho que nós pregamos com os lábios precisa ser visto nas nossas atitudes pelos membros da nossa família. A nossa segunda lição que nós aprendemos aqui no ponto de número 1 é: não escolha apenas as verdades confortáveis, ok? Ou seja, a verdade tem que ser pregada, tem que ser vivida, não fazendo seleções. Toda a Escritura, meus irmãos, é inspirada por Deus. Toda a Escritura ela tem lições preciosas para a nossa vida. Então leia toda a Bíblia. Estude a palavra de Deus com sinceridade, com seriedade. Submeta suas opiniões à Bíblia. Não procure apenas mensagens que confirmem aquilo que você deseja fazer. Não. Permita que a palavra de Deus também confronte você. Porque a Bíblia não foi dada apenas para consolar, ela também foi dada para corrigir, ela foi dada para transformar a nossa vida. Ok? E a nossa terceira lição que nós aprendemos no ponto 1 é: seja fiel mesmo quando houver um alto preço a ser pago por isso. Seja fiel. Ou seja, tenha perseverança. Nem sempre, obviamente, obedecer a Deus significa que nós teremos uma vida confortável. Eu estou obedecendo, então tudo será mil maravilhas. Nem sempre. Pode haver oposição, pode haver incompreensão, pode haver renúncias, podem haver perdas, mas lembre-se que a maior preocupação nossa não deve ser em estar em uma vida confortável. A nossa maior preocupação deve ser em terminar bem a carreira que Deus colocou diante de nós. O seu compromisso maior não é com o sucesso, o seu compromisso maior é com a fidelidade. Ok? Tranquilos? Então, meus queridos irmãos, Paulo está nos ensinando que a fidelidade não significa
perfeição, mas fidelidade é você continuar comprometido com Cristo, com a sua palavra, com o seu chamado, ok? Mesmo que isso dê sangue na canela, permaneça fiel. Amém? Guarde esta verdade. Uma vida verdadeiramente fiel não é medida apenas pela maneira como ela começa, mas é também pela maneira como ela termina a sua carreira. Então, tem gente que começa muito bem, mas no meio vai fraquejando e o final é terrível. Às vezes você pode começar a sua carreira, às vezes lento, sabe? Mas amadurecendo. E você termina bem a sua carreira. Então lembre-se que mais importante do que você começar é você continuar firme, perseverante e terminar bem. Ok? E aí nós temos o nosso segundo ponto da nossa lição de hoje, que é as advertências aos presbíteros e também a mensagem de Paulo contra os apóstolos, contra os falsos profetas. Então aqui nós temos a advertência aos presbíteros contra os falsos profetas, os falsos mestres, ok? Paulo vai exortar os irmãos a respeito disso. Então, queridos irmãos, nós chegamos a um ponto muito importante, porque no primeiro ponto, Paulo mostrou como ele havia vivido durante o seu ministério em Éfeso. Mas agora, Paulo muda o tom. Paulo começa a olhar para o que viria depois. E o que é que ele vê? Ele vê perigos, ele vê ameaças contra a igreja. Paulo sabia que uma igreja não enfrentaria somente perseguições que vêm de fora. Existem perigos externos? Existem, mas existem também perigos internos, que podem começar dentro da própria comunidade. E é por isso, meus irmãos, que antes de partir, Paulo ele entrega aos presbíteros uma responsabilidade, diga-se de passagem, muito séria. Cuidar do rebanho, proteger a verdade e permanecer vigilantes, meus irmãos. E esse segundo ponto está também dividido em três partes. Primeira parte, o Espírito Santo como originador do ministério pastoral. E o texto da lição traz o verso de número 28, onde Paulo começa dizendo: olhai por vós e por todo o rebanho. Meus irmãos, agora perceba a ordem. Primeiro Paulo diz: olhai por vós. Depois ele diz: e por todo o rebanho. Isso é muito significativo aqui, porque antes de cuidar dos outros, o líder precisa cuidar de sua própria vida espiritual. Antes de vigiar o rebanho, ele precisa vigiar o coração, porque ninguém consegue conduzir os outros por um caminho que ele mesmo abandonou, que ele mesmo não segue. Paulo continua dizendo que o Espírito Santo os havia constituído bispos para apacentarem a igreja. A palavra traduzida como bispos, a palavra episcopoi, ela traz a ideia de supervisores, pessoas que são responsáveis por cuidar, por supervisionar. Agora veja um detalhe interessante, meus irmãos. Em Atos capítulo 20, verso de número 17, Paulo chama aqueles mesmos homens de presbíteros. No verso de número 28, ele chama esses mesmos homens de bispos. Isso nos diz algo que nos chama muita atenção. Isso diz respeito que eles deveriam apacentar o rebanho, cuidar do rebanho, independente, meus irmãos, independente de títulos, não é? Porque quando Paulo usa aqui o presbítero, o bispo, o ancião, são ideias, ou Paulo apresenta o presbítero, o bispo, como uma única função, meus irmãos. Então, inclusive, é importante destacar isso aqui, no contexto do Novo Testamento, o supervisor, aquele que pastoreia a igreja, é o presbítero. Então, Paulo traz aqui presbítero e bispo com a mesma, e a função pastoral como termos intercambiáveis, entende? Melhor dizendo, então como termos intercambiáveis. Então, pastor, seja mais claro, posso sim. O que é que Paulo está dizendo? Que na compreensão do apóstolo Paulo, é que bispo, presbítero e pastor, eles são termos intercambiáveis aqui no texto de Atos, capítulo 20, como também nas suas epístolas. A gente é quem faz essa divisão, né? Em algumas igrejas até uma divisão hierárquica, o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. Mas na perspectiva do Novo Testamento existe o diácono e o presbítero. E lembrando aos irmãos que o presbítero pode ter a função
de bispo, ele é o supervisor. Pode ser o presbítero, que exerce apenas o papel de fato do presbitério, que é o ancião, é o homem experiente, maduro, que traz instruções à igreja. E esse presbítero também pode exercer a função pastoral, que é aquele que apacenta, que arrebanha, que cuida, entende? São termos intercambiáveis para falar do mesmo ministério, ou mesmo ministério com perspectivas diferentes, ok? Então veja que no contexto do Novo Testamento, essas palavras destacam aspectos diferentes do mesmo ministério de cuidado. O presbítero aponta para a maturidade, é o ancião. O bispo aponta para a supervisão, é aquele que está liderando e supervisionando a igreja. E a figura do pastor aponta para a alimentação, a proteção, o cuidado do rebanho, entende? Mas existe algo ainda mais importante aqui, meus irmãos. Quem colocou aqueles homens naquelas responsabilidades? Quem deu para eles a responsabilidade de presbítero, de bispo, de pastor? Paulo responde que o Espírito Santo é quem faz isso, meus irmãos. É o Espírito Santo quem separa para o ministério. É ele quem consagra para o ministério. E isso muda completamente a nossa visão de ministério, porque ministério não é, em hipótese alguma, projeto pessoal, meus irmãos. Ministério não é ferramenta de autopromoção. Ministério não é plataforma para buscar fama, status ou até meio de se tornar popular para ser um candidato a uma eleição, a um cargo público. Não, meus irmãos. Não é instrumento de poder. Ministério é vocação, é serviço, é responsabilidade diante de Deus. Amém, queridos? John Stott, ele chama atenção para um princípio muito importante. O rebanho não pertence ao pastor humano, em hipótese alguma. A igreja, meus irmãos, pertence a Deus. O pastor cuida, o líder serve, mas o dono da igreja continua sendo o Senhor, ok? E Paulo, ele reforça essa ideia, reforça essa verdade, com uma expressão muito forte que ele usa aqui. A igreja, meus irmãos, ela foi adquirida por um preço infinitivamente elevado. Paulo diz que a igreja ela foi comprada e adquirida pelo sangue de Cristo. Isso é muito forte aqui no texto, muito forte. Porque o pastor humano, ele não deu o seu sangue para comprar a igreja. Quem comprou a igreja com o seu precioso sangue foi Jesus. Então pense comigo, meus irmãos, se Cristo derramou seu sangue por sua igreja, como poderia alguém tratá-la com desprezo, ou com ignorância, ou com descuido? Como alguém pode usar o povo de Deus como instrumento? É uma coragem, sabe? Como instrumento de benefício pessoal. Meus irmãos, cuidar da igreja é uma responsabilidade santa, porque nós estamos cuidando daquilo que pertence ao Criador, que pertence ao Senhor, que é o supremo pastor da igreja. Ok, meus irmãos? Então é importante demais que a gente atente para isso. E aí nós temos também o nosso segundo subponto, do nosso ponto de número 2, que também vai nos tratar aqui de algo muito importante, o perigo real e contínuo das falsas doutrinas. Olha que interessante, meus irmãos, no ponto de número 2 e subponto 2, Paulo vai falar sobre o perigo real e contínuo das falsas doutrinas. Aqui, meus irmãos, aqui Paulo ele faz uma advertência muito séria. Depois da minha partida, ele diz, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. É exatamente essa palavra que ele usa, lobos cruéis. Em algumas versões, lobos vorazes, né assim? Eles entrarão no meio de vós. Meus irmãos, a expressão lobo cruéis, usada aqui por Paulo, é muito forte. Paulo usa a imagem, meus irmãos, literalmente de um animal, um lobo, que está à espreita para devorar o rebanho. E veja que o pastor tem o dever de proteger, porque o pastor protege, o lobo devora, o pastor reúne, o lobo dispersa, o pastor serve ao rebanho. O lobo, ele quer usar o rebanho para satisfazer a sua própria fome. E aí Paulo, ele diz que o perigo, ele viria de duas direções. Viria tanto do externo, de fora, né assim?
ele disse que entrariam lobos cruéis, que não teriam misericórdia do rebanho. Mas veja também que Paulo, ele diz que haverá, né, também aqueles que virão de dentro. Ele diz que dentro de vós mesmo se levantarão homens, entende? Que irão também querer destruir a unidade da igreja, destruir a caminhada da igreja. Então percebe que o problema, ele não vai surgir apenas de fora. Ele poderia surgir também dentro da própria comunidade da igreja. Pessoas que conheciam a linguagem da igreja, pessoas que estavam no ambiente cristão e talvez até pessoas com alguma influência no meio da igreja, mas que começariam a ensinar coisas pervertidas à igreja, o que iria dissolver literalmente a igreja. Meus irmãos, e essa palavra de Paulo, ela vai trazer, né, uma ideia também de essa palavra que diz que eles irão para perverter a igreja, traz a ideia de uma distorção. Ou seja, esses lobos, conforme o verso 30, né, e que também entre vocês se levantarão homens falando coisas perversas, a expressão perversa aqui traz a ideia de distorção, é torcer aquilo que é verdadeiro. E aqui nós precisamos, obviamente, ter discernimento espiritual, porque o falso ensino nem sempre começa dizendo a Bíblia está totalmente errada. Não. Muitas vezes é mais sutil. Pega uma verdade bíblica, muda um detalhe, retira alguma coisa, acrescenta outra, desloca o centro. E quando a gente menos percebe, aquilo já deixou de ser o evangelho bíblico e agora já é um outro evangelho. Então veja que Paulo, ele ainda mostra uma característica, né, desses homens. Ele diz que eles queriam atrair discípulos após si. Meus irmãos, isso é muito incisivo, porque o verdadeiro ministro aponta para Cristo, mas o falso mestre atrai as pessoas para si. O verdadeiro ministro diz, siga Jesus, mas o falso mestre, ele causa nas pessoas dependência em torno da sua própria imagem. O ministro fiel não trabalha para formar discípulos para si mesmo, ele trabalha para conduzir as pessoas à obediência de Cristo. Meus irmãos, é por isso que toda doutrina precisa ser examinada pelas Escrituras. Não importa quem falou, você tem que estar com a Bíblia aberta. Não importa se o pregador tem fama, não importa quantos seguidores ele possui, não importa se a mensagem emocionou milhares de pessoas, ela precisa ser avaliada à luz das Escrituras. A pergunta continua sendo: isso está de acordo com a palavra de Deus ou é mera invenção do pregador? Porque toda mensagem precisa ser analisada à luz da palavra de Deus. Tranquilos? O nosso terceiro subponto, do ponto de número 2, diz o seguinte: vigilância espiritual como dever permanente do pastor. E o texto que ele cita é o texto de Atos, capítulo de número 20, verso 31, que diz assim: portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de demonstrar com lágrimas cada um de vocês. Meus irmãos, depois de mostrar o perigo, Paulo agora dá uma ordem simples, mas muito direta. Paulo diz assim: vigiai. E vigiar aqui, obviamente, não significa que você vai andar assustado ou desconfiado de todo mundo. Não é isso que a Bíblia está mandando fazer. Não significa que você vai enxergar uma heresia em qualquer diferença de opinião, porque tem pessoas que basta alguém ter uma opinião diferente, ele já está chamando de herege. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Vigilância significa estar atento, significa manter discernimento, significa não dormir espiritualmente, compreende? É você estar esperto, ok? Paulo lembra que durante 3 anos não deixou de divertir cada um deles e fazia isso com lágrimas. E aqui a gente tem que ver esse detalhe, meus irmãos. Veja esse detalhe interessante. Paulo, ele era zeloso pela igreja, mesmo sentindo dor, mesmo com lágrima nos olhos. Isso mostra que a vigilância de Paulo não era uma vigilância fria. Ele defendia a verdade, mas fazia isso com amor. Paulo advertia porque amava a igreja, corrigia porque se importava com a igreja, chorava porque ele amava as pessoas, ele via o valor que aquelas pessoas tinham para Deus. E aqui encontramos um equilíbrio que a igreja não pode perder.
Verdade sem amor pode se transformar em dureza, mas o amor sem verdade vira apenas sentimentalismo. Nós precisamos dessas duas coisas. Nós precisamos da verdade e nós precisamos do amor. Nós precisamos do amor e nós precisamos da verdade. Pedro, ele também escreve lá em 1 Pedro 5, versículo 2, ele diz: apacentai o rebanho de Deus. E o nosso modelo maior, claro, de pastor é Jesus. Ele é o supremo pastor, ele é o bom pastor. Ele ama as ovelhas, ele alimenta as ovelhas, ele conduz as ovelhas, ele protege as ovelhas. Ok, queridos? Tranquilos? E agora nós iremos para as aplicações aqui da nossa aula de hoje. Para as aplicações, nós temos 3 aplicações para o ponto 2, tá bom? Para a nossa aula aqui, mas no ponto 2. Nós temos aqui algumas aplicações. Primeira aplicação que você pode trazer ao seu aluno, meus irmãos. Vigie primeiro a sua própria vida, ok? Vigie primeiro a sua própria vida. Antes de você procurar erros na vida dos outros, olhe para o próprio coração. Como está a sua oração? Como está a sua comunhão com Deus? Como está o seu testemunho, entende? Como está a sua vida quando ninguém está olhando? Porque quem para de vigiar a si mesmo, as suas atitudes, as suas obras, fica espiritualmente vulnerável. Às vezes, é um erro muito comum que a gente percebe, as pessoas começarem a olhar para o outro, mas se esquece de olhar para si mesmo. Uma segunda lição que a gente aprende é examine. Examine todo o ensino pela palavra de Deus. Não aceite uma mensagem apenas porque parece espiritual. Não aceite algo somente porque, pastor, eu fiquei emocionado com o que ouvi. Não, você precisa conhecer as Escrituras. Compare aquilo que você ouve com a palavra de Deus e peça discernimento. Peça que o Espírito Santo lhe dê luz, lhe ilumine a respeito daquilo que você está ouvindo. Sabe qual é uma das nossas maiores proteção contra o erro, meus irmãos? Você sabe qual é? Qual é a nossa maior proteção contra uma heresia, contra um erro doutrinário? Meus irmãos, a maior proteção que você pode ter é você conhecer profundamente a verdade. Você chega, por exemplo, em caixa de supermercado, encontra ali a moça que quando pega a cédula de R$ 100, ela faz aquela observaçãozinha para ver se ela é realmente original ou verdadeira, ou melhor, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Ali, na verdade, meus irmãos, ela não conhece todas as notas falsas, até porque as notas falsas elas são criadas instantaneamente, então não tem como ela saber qual é a nota falsa ou quais são as notas falsas. Mas sabe o que é que essa moça sabe? Ela sabe qual é a nota verdadeira. Ela conhece a nota verdadeira. Ela não conhece todas as notas falsas, mas ela conhece a nota verdadeira. E pela nota verdadeira ela sabe quando é uma nota falsa, porque ela sabe a verdade. Então veja, quando a gente conhece a verdade, nós conseguimos filtrar quando a mensagem não está coerente com a verdade. Então, quanto mais familiarizado nós estamos com a palavra de Deus, mais facilmente, meus irmãos, nós iremos perceber quando alguma coisa não está alinhada com a palavra. Entende? A terceira verdade que nós aprendemos aqui: defenda a verdade sem perder o amor. Paulo, ele advertia com lágrimas, e significa, meus irmãos, que podemos ser irmãos firmes sem arrogância. Podemos corrigir sem humilhar ninguém. Podemos discernir o erro, mas sem alimentar o ódio. Podemos defender a doutrina sem perder o coração pastoral, entende? É importante que a gente veja isso, porque é um perigo quando a gente começa a defender a verdade e perdemos o amor. Aí você vê uma conversa que deveria ser de exortação e edificação se torna em uma briga, acaba em contenda. Então, meus irmãos, defenda a verdade, mas a defenda em amor, tá bom? Meus queridos irmãos, Atos capítulo 20 nos lembra de algo muito sério. A igreja custou o sangue de Jesus. Cristo morreu pelo seu povo. É por isso, meus irmãos, que cuidar da igreja é, na verdade, uma responsabilidade santa, porque é cuidar daquilo que custou o sangue de Jesus. E aqui está uma grande verdade para nós guardarmos em nosso coração.
Quem ama verdadeiramente o rebanho não apenas alimenta as ovelhas, também permanece atento à aproximação dos lobos. Não alimente apenas as ovelhas. Além disso, esteja atento aos lobos devoradores, que virão de fora e alguns que surgirão de dentro. Amém? Que Deus nos dê amor pela sua igreja, fidelidade à sua palavra e discernimento espiritual para nós permanecermos firmes até o fim. Amém, queridos? Podemos avançar agora para o nosso último ponto da nossa lição. Meus irmãos, chegamos agora ao nosso terceiro ponto da nossa lição de hoje. O cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. Até aqui, Paulo apresentou o seu exemplo no primeiro ponto da nossa lição. Depois ele advertiu sobre o perigo que ameaça o rebanho de Deus, no ponto de número 2 que nós falamos. E agora ele se aproxima do final do seu discurso e mostra onde a igreja deve encontrar sua verdadeira segurança. E veja que coisa bonita, meus irmãos. Paulo está indo embora, mas a igreja vai continuar. O apóstolo vai partir, mas Deus continuará presente na igreja. Paulo não estaria mais ali, mas a graça de Deus não vai embora junto com Paulo. Isso nos ensina uma verdade muito importante. Lideranças humanas, elas são temporárias, mas Deus, ele é permanente, ele permanece. E por isso Paulo aponta para 3 marcas fundamentais: a palavra que edifica, o serviço que se entrega e o amor que gera comunhão. Então, meus irmãos, aqui nós temos o nosso primeiro subponto do nosso ponto de número 3, falando sobre a palavra como fundamento seguro. A palavra como fundamento seguro. Atos capítulo de número 20, verso de número 32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para edificá-los e para dar herança entre todos os que são santificados. Paulo declara, meus irmãos, aqui, que a expressão entrego, em algumas versões, encomendo-vos a Deus. Essa declaração do apóstolo Paulo, ela é maravilhosa, porque Paulo não diz: olhem, eu estou indo embora, agora vocês precisam continuar dependendo de mim, né? Mantenha aí, porque eu sou o mentor de vocês. Não, Paulo não diz isso. Paulo diz: eu entrego vocês a Deus. Isso mostra, meus irmãos, que Paulo sabia qual era o seu lugar. Ele era apóstolo, ele era missionário, ele era mestre, era pastor, mas ele não era o senhor da igreja. Paulo podia partir porque sabia que Deus continuaria cuidando do seu povo. Meus irmãos, o verdadeiro ministro, ele entende isso. Ele serve a igreja, ele ensina a igreja, ele aconselha a igreja, ele orienta a igreja, mas ele sabe que a igreja não pertence a ele. Cristo é o Senhor da igreja. Amém, meus irmãos? E então Paulo ainda acrescenta: e a palavra da sua graça. Então veja, onde Paulo coloca a segurança daqueles líderes? Em Deus, na palavra, não nas estratégias humanas, não no carisma de uma personalidade como a dele, não em uma tradição desligada ali das Escrituras. A segurança está na palavra da graça, meus irmãos. Paulo diz que essa palavra é poderosa para edificar, e essa palavra nos traz a ideia de construção. Pense numa casa que está sendo ali edificada, que está sendo levantada, ou seja, a casa é edificada tijolo por tijolo, parte por parte, e é assim que Deus ele vai formando nossa vida. A palavra vai corrigindo a nossa mente, vai fortalecendo nossa fé, vai confrontando o nosso pecado, vai consolando o nosso coração, vai orientando nossas escolhas e vai nos conduzindo então à maturidade espiritual. Paulo ainda diz que essa palavra pode dar herança entre todos os que são santificados. Ou seja, meus irmãos, há também uma perspectiva futura.
A palavra que nos santifica durante a nossa caminhada, ela aponta para aquilo que Deus reservou para o seu povo no futuro. Então perceba a beleza disso. Paulo não entrega simplesmente a igreja aos líderes, ele entrega os próprios líderes a Deus e a palavra da graça, meus irmãos. Isso muda a nossa perspectiva, porque a segurança da igreja não está em personalidades. A segurança da igreja está em Deus e em sua palavra, meus irmãos. E aqui está uma verdade que nós precisamos guardar em nosso coração. Uma igreja forte não é aquela que depende de grandes homens, mas uma igreja forte é uma igreja que permanece firmada na grande palavra de Deus. Amém, queridos? E o nosso segundo subponto, do nosso ponto de número 3, fala sobre o desprendimento e o serviço cristão. Então veja, no nosso ponto de número 2, no nosso terceiro ponto da lição, fala sobre o exemplo de desprendimento e serviço cristão do apóstolo Paulo. E o autor vai citar aqui o texto de Atos 20, verso 33 ao verso de número 35, ou seja, depois de Paulo falar da palavra, Paulo agora volta mais uma vez para o seu próprio exemplo. Ele declara então, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, meus irmãos. No mundo antigo, a riqueza não era medida somente por moedas. Roupas de grande valor também representavam riqueza naquela época e podiam serem consideradas, meus irmãos, parte do patrimônio. Então Paulo ele está dizendo o seguinte: vocês sabem que meu ministério não foi entre vocês motivado por ganância. Isso fica ainda mais importante quando lembramos que ele acabou de alertar contra os falsos mestres, porque o falso obreiro usa as pessoas para beneficiar a si mesmo. Ele não ama as pessoas, ele ama os bens das pessoas, ele não quer o bem das pessoas, ele quer os bens da pessoa. E Paulo fazia exatamente o contrário. Ele estava disposto a usar seus próprios recursos para beneficiar as outras pessoas, quando na verdade, o falso obreiro, ele não quer saber das pessoas, ele quer saber apenas dos recursos que as pessoas podem dar para ele. Por isso que Atos capítulo de número 20, versículo de número 34, meus irmãos, nos diz o seguinte: vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então, olha que interessante, Paulo conhecia o trabalho manual, Paulo trabalhava em alguns momentos para se sustentar. Em Atos capítulo 18, versículo 3, nos confirma que ele trabalhava fazendo tendas, e isso merece, claro, a nossa atenção. Na cultura grego-romana, o trabalho manual muitas vezes era desprezado socialmente por determinados grupos, mas Paulo não tinha vergonha de trabalhar com as próprias mãos. Quando era necessário, ele trabalhava, e fazia isso também não apenas para se sustentar, mas também para ajudar outras pessoas. Perceba isso, meus irmãos. E Paulo fazia isso exatamente para não confundir o seu ministério ou não permitir que as pessoas viessem confundir a sua busca por almas com busca por enriquecimento pessoal, entende? Então, o exemplo de Paulo ajuda a mostrar a diferença entre o verdadeiro ministério e aqueles que transformam a religião em benefício próprio. Paulo, ele amava as pessoas, ele pregava o evangelho para as pessoas e seu interesse maior não estava nos bens das pessoas. Veja que Paulo até vai além. Ele diz que nós devemos socorrer os necessitados, e aqui está uma lição fundamental que nós não podemos perder de vista. O ministério cristão não é apenas pregar, é também servir. É enxergar quem está fraco, é perceber quem precisa de ajuda, é repartir, é estender as mãos, é transformar amor em atitude concreta pelo próximo, entende? E então Paulo relembra uma palavra do Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Que princípio maravilhoso ensinado aqui pelo apóstolo Paulo. O mundo nos ensina a perguntar: o que é que eu posso ganhar com isso? Mas o evangelho nos ensina a fazer outra pergunta: a quem eu posso servir com este recurso? Meus irmãos, isso faz toda a diferença, ok?
E agora nós iremos aqui para o nosso terceiro e último subponto do nosso ponto de número 3, que fala sobre uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. É o texto de Atos, capítulo 20, verso de número 36 ao verso 38. E agora nós chegamos à cena final deste encontro de Paulo com os obreiros ali de Éfeso. Paulo terminou de ensinar e o que é que ele faz? Ele se ajoelha, ele começa a orar com todos aqueles homens. Veja que algo bonito, meus irmãos, nós temos aqui. Porque o discurso, ele termina, mas a dependência de Deus, ela continua. Paulo não encerra apenas uma orientação ou uma última palavra, ele encerra, meus irmãos, de joelhos, ele encerra orando, ele encerra buscando a presença de Deus. Depois de tudo que nós conseguimos ensinar, depois de tudo que nós conseguimos planejar, depois de todo conhecimento que podemos transmitir, nós continuamos dependendo de Deus. Paulo estava se despedindo, mas declara, através da oração, que ele continua dependendo dos céus. E então Lucas diz que houve grande pranto, aqueles homens abraçaram Paulo, beijaram-no e ficaram profundamente entristecidos. Principalmente porque Paulo os havia instruído de que não o veriam novamente. Ou seja, aqui nós enxergamos algo muito precioso. A doutrina e afeto, eles caminhavam juntos. Paulo tinha doutrina, mas tinha afeto, mas tinha doutrina. Paulo era firme na verdade, mas não era um homem frio. Ele corrigia, mas também chorava. Ele confrontava. Mas também ele abraçava, ele ensinava a doutrina, entende? Ele construía relacionamentos. Paulo não apenas tinha discurso, mas ele tinha vida pessoal com os irmãos. As lágrimas, meus irmãos, muitas vezes apareceram nos discursos de Paulo, exatamente porque Paulo não pregava de forma fria. Então as lágrimas eram presentes, lágrimas nas provações, lágrimas no cuidado com as ovelhas. E agora nós temos aqui as lágrimas na despedida. Isso mostra que o verdadeiro ministério cristão não é construído apenas com sermões, programações ou atividades. O verdadeiro ministério cristão é também construído com relacionamentos, marcado por amor sincero, entende? Amém, meus irmãos? Então, existe um detalhe aqui muito importante, muito interessante, que eu quero também compartilhar com os irmãos. Anos depois, em Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso seria elogiada por sua firmeza contra os falsos mestres, ou seja, foi elogiada por causa da sua doutrina, porque tinha um discernimento, mas Jesus também fez uma séria repreensão a esta igreja, porque essa igreja havia abandonado o primeiro amor. Veja que contraste, meus irmãos. A igreja na época de Paulo tinha doutrina e tinha amor. Na época do apóstolo João, essa igreja tinha doutrina, mas havia abandonado o primeiro amor. Isso nos mostra que é possível defender a verdade e perder a ternura. É possível conservar a doutrina correta e deixar o coração esfriar. É possível detectar o erro e, ao mesmo tempo, perder a capacidade de amar as pessoas. Por isso, nós precisamos, meus irmãos, dessas duas coisas. Nós precisamos da verdade e nós precisamos também do amor. Amém? Temos que ter esse equilíbrio, verdade, amor, amor e verdade. E aí nós temos a aplicação do nosso ponto de número 3. A primeira lição que nós aprendemos aqui no nosso ponto de número 3 é: faça da palavra de Deus o seu fundamento. Não construa sua fé somente sobre emoções, porque as emoções elas mudam, circunstâncias mudam, pessoas mudam, mas a palavra de Deus ela permanece. Por isso, leia a Bíblia, estude a palavra, conheça a palavra, submeta suas decisões à autoridade das Escrituras, porque a palavra da graça é capaz de edificar você. Amém? A segunda lição que nós aprendemos aqui no nosso ponto de número 2, nosso ponto de número 3, melhor dizendo, meus irmãos, é: troque a mentalidade de receber pela disposição de servir. Experimente fazer esta pergunta todos os dias: quem Deus colocou perto de mim que eu possa ajudar hoje?
quem Deus colocou perto de mim que eu possa servir. Talvez você possa servir com um dom, talvez você possa servir com o seu tempo, talvez você possa servir com os seus recursos, talvez simplesmente ouvindo alguém, mas o importante é que você sirva, porque o Evangelho não transforma pessoas em consumidores religiosos, não. O Evangelho transforma consumidores em servos. O Evangelho transforma a nossa vida em servos para servir a Ele e ao próximo. Amém? Terceira lição que a gente aprende: defenda a verdade sem perder o amor. Queridos irmãos, não escolha entre doutrina e comunhão. Nós precisamos das duas coisas. Seja firme na palavra, mas continue sabendo abraçar. Continue sabendo ouvir. Continue sabendo perdoar. Continue sabendo chorar com aqueles que choram, porque maturidade cristã não é apenas conhecer a verdade, é viver essa verdade com o coração de Cristo. Amém, queridos? Então, meus irmãos, Paulo deixa Éfeso, mas ele deixa também um legado. E sabe qual é o legado que enxergamos aqui, que Paulo deixa na cidade de Éfeso? Paulo deixa um legado da palavra, o legado do serviço, o legado do amor. É o que Paulo vai deixar marcado na igreja de Éfeso. E aqui está a grande lição deste terceiro ponto da nossa aula de hoje. Uma igreja saudável permanece com os pés firmados na palavra e as mãos estendidas para servir e o coração aberto para amar. Que Deus nos faça uma igreja assim, uma igreja firme na verdade, uma igreja generosa no serviço, uma igreja profundamente marcada pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós chegamos então ao finalzinho de mais uma aula. E se nós pudéssemos resumir esta lição, sintetizar esta lição em poucas palavras, nós poderíamos dizer o seguinte: poderíamos dizer que a fidelidade continua indispensável para a vida da igreja. Paulo nos mostrou, meus irmãos, que a vida cristã precisa ser marcada por coerência, vigilância e amor. Amém, meus irmãos? A igreja precisa permanecer firmada na palavra, firmada na graça de Deus. E cada um de nós precisamos cuidar da nossa própria vida espiritual, precisamos também discernir os falsos ensinamentos para que venhamos aprender a servir com humildade e desprendimento ao nosso próximo. Então, durante essa semana, leve essas verdades para a sua vida, aplique essas verdades no seu coração. Não deixe essa lição ficar apenas no caderno ou na memória, mas transforme o ensino em prática. Vigie sua caminhada, permaneça na palavra, cuide de sua comunhão com Deus, do seu relacionamento com o próximo, trate as pessoas com o amor de Cristo. Que a nossa fé não seja conhecida apenas por aquilo que falamos, mas que ela seja percebida principalmente pela maneira como nós a vivemos. Continue estudando as Escrituras, continue crescendo na fé e continue firme na caminhada com Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos então ao finalzinho de mais uma Escola Bíblica aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. E vamos juntos, tá bom? Continuar aprendendo a palavra de Deus. Eu te espero na nossa próxima aula, em nome de Jesus. Chegamos ao fim de mais um estudo. Muito obrigada pela companhia. Deixe seu comentário com o que você aprendeu hoje. Deus abençoe e até a próxima aula.